Aqui vai uma pergunta que ninguém nunca faz. Por que o comandante supremo das Forças Aliadas, o homem responsável pela maior invasão militar da história da humanidade, carregava uma arma feita para disfarces civis? Detetives, pensem nisso. Todo general americano na Segunda Guerra Mundial tinha acesso ao lendário M1911, calibre 45, com 7 cartuchos de puro poder de parada. A arma que venceu 2 guerras mundiais. A arma que gritava: "Sou um guerreiro, estou pronto para lutar." Patton carregava uma. Bradley também. MacArthur, idem. Mas não Eisenhower. Dwight David Eisenhower, o homem que planejou o dia D, que comandou 3 milhões de soldados, que se tornaria o 34º presidente dos Estados Unidos, optou por algo diferente. Uma revólver de cano curto. Um especial de detetive cultuado. A mesma arma usada por agentes do FBI em missões infiltradas, por investigadores particulares seguindo maridos infiéis, por policiais que precisavam de uma peça que sumisse no bolso do casaco sem ser notada. Uma arma pensada para ser invisível. E o detalhe mais estranho? Sua equipe não sabia, nem seus assessores, nem seu motorista, nem os generais que se sentavam à mesa com ele em reuniões de planejamento. Eisenhower mantinha essa arma escondida dentro da calça, fixada por um clipe caseiro que ele mesmo improvisou de um kit de refeição. Nada de coldre sofisticado, nada de equipamento militar padrão, só um pedaço de metal dobrado e um bolso repleto de mistérios. Por quê? Porque o general americano mais poderoso na Europa, um homem cercado de guarda-costas e protegido por divisões inteiras de tropas, sentiria a necessidade de portar uma arma secreta que ninguém conhecia? A resposta nos leva à véspera de Natal de 1944. Há um complô tramado pelo mais perigoso comando de Hitler. Há um instante em que Eisenhower percebeu que todos os tanques, aviões e soldados do mundo não bastariam para defendê-lo de um único assassino, com o disfarce certo e a oportunidade adequada. Essa é a história que não ensinam nas aulas de história. A saga de um general que transmitia tranquilidade ao mundo enquanto se preparava em segredo para o pior. A narrativa de por que o maior comandante militar da América preferia a arma de um detetive à de um soldado. Para compreender por que Eisenhower selecionou essa arma específica, é preciso primeiro entender quem ele era e quem não era. Dwight David Eisenhower se formou em West Point em 1915. Sua turma ficaria conhecida mais tarde como a classe em que as estrelas caíram. 59 de seus formandos virariam generais eventualmente. Eisenhower ficou em 61º lugar entre 164 cadetes em termos acadêmicos e 125º em disciplina. Ele não era um aluno brilhante, nem um soldado exemplar, mas mesmo naquela época já se destacava como um líder de homens. No entanto, o que realmente diferenciava Eisenhower de quase todos os outros generais de 5 estrelas na história americana é que ele nunca viu um único dia de combate. Nenhum. Em 35 anos de serviço militar, Dwight Eisenhower jamais atirou em um inimigo, jamais se esquivou de tiros inimigos, jamais sentiu o solo tremer sob bombardeios de artilharia. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, o jovem tenente Eisenhower suplicou para ir à França. Ele pediu ordens de embarque 3 vezes seguidas. Em cada ocasião, o exército negou, pois seus superiores viam nele algo valioso, mais importante do que mais um soldado nas trincheiras. Eisenhower sabia organizar, sabia treinar. Transformava recrutas inexperientes em soldados mais rápido do que oficiais com experiência real de batalha. Por isso, mantiveram-no nos Estados Unidos. Em 1918, o exército o enviou para criar o Camp Colt, perto de Gettysburg, na Pensilvânia, o primeiro centro de treinamento americano para o corpo de tanques.
Sem tanques de verdade, já que o exército não tinha sobras, Eisenhower se virava como podia. Ele instalava metralhadoras em caminhões de carga e comandava assaltos blindados simulados. Dirigiu e instruiu mais de 10.000 homens. Ganhou a medalha de serviço distinto. E aí veio o golpe mais cruel de sua carreira militar. No dia 14 de outubro de 1918, seu 28º aniversário, Eisenhower recebeu ordens para partir à França. Finalmente, comandaria uma unidade blindada em combate. A data de embarque era 18 de novembro, mas em 11 de novembro o armistício foi assinado. A guerra terminou 7 dias antes de ele poder zarpar. Eisenhower ficou arrasado. Nos 2 decênios seguintes, ele ocupou postos de assessoria em lugares como o Panamá, as Filipinas e Washington. Trabalhou para Douglas MacArthur, redigindo os relatórios do general. Formou-se em primeiro lugar na sua turma no Army War College. Passou 1 ano analisando os campos de batalha da França, os mesmos que ele nunca pisou em luta. Quando Pearl Harbor foi atacada em 7 de dezembro de 1941, Eisenhower era brigadeiro-general e chefe de Estado-Maior do Terceiro Exército no Texas. 5 dias depois, o chefe de Estado-Maior do Exército, George Marshall, o chamou a Washington. As Filipinas estavam em crise. Marshall precisava de um oficial que conhecesse a região. O que se seguiu desafiou toda a lógica militar. Em 8 meses, Eisenhower subiu de tenente-coronel a general de 3 estrelas. Em junho de 1942, Marshall o escolheu para comandar todas as forças americanas na Europa, passando por cima de 366 oficiais mais antigos. A maioria daqueles oficiais havia servido com distinção nas trincheiras da França. A maioria tinha experiência de combate. A maioria deles havia se provado no calor da batalha. Eisenhower, por outro lado, não tinha nada disso. Ainda assim, Marshall o selecionou. Por quê? Porque Marshall captava um aspecto essencial que marcaria a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito não seria decidido por atos isolados de bravura. A vitória viria da logística, da estratégia, da capacidade de sincronizar operações imensas entre nações e continentes, e de lidar com comandantes aliados que se olhavam com desconfiança. Eisenhower era o homem ideal para essa missão. No entanto, ser o candidato perfeito não garantia que todos confiassem nele. O marechal de campo britânico Bernard Montgomery demonstrou abertamente desprezo por Eisenhower. Ele considerava o comando de Ike medíocre. George Patton, amigo de Eisenhower desde 1919, o chamava em particular de fantoche dos britânicos. Achava que Ike era fraco demais para encarar a tempestade que se aproximava. Essas críticas doíam fundo. Eisenhower sabia o que os homens murmuravam pelas costas dele. O general de mesa, o burocrata, o líder que nunca ouvira um tiro em combate real. Ele não podia alterar seu histórico, mas podia se preparar para o que viria. E ele pressentia que esse futuro talvez o obrigasse a se proteger de formas que nenhum guarda-costas conseguiria cobrir. Em 1927, um funcionário da Colt chamado John Henry Fitzgerald teve uma ideia genial. Fitzgerald era uma lenda no universo das armas de fogo. Instrutor de tiro, atirador de exibições e especialista em autodefesa, ele trabalhou para a Colt de 1918 a 1944. Ele percebia algo que a maioria dos projetistas de armas da época ignorava. Nem sempre o que importa em uma arma é o estrago que ela causa, mas sim se alguém descobre que você a carrega. Fitzgerald pegou o Colt Police Positive Special, um revólver policial comum, e o modificou. Encurtou o cano para apenas 2 polegadas, reduziu o hastejador do tambor, arredondou a caixa do cabo e, de modo mais polêmico, removeu completamente a parte frontal do guarda-mato, facilitando o acesso rápido ao gatilho.
Ele batizou sua invenção de Fit Special. Os diretores da Colt ficaram tão impressionados que resolveram fabricar uma versão própria, um pouco menos extrema, mas baseada no mesmo conceito. Chamaram-na de Detective Special. O nome revelava tudo sobre o público-alvo dessa arma. Não para policiais uniformizados, nem para soldados em campo aberto. Ela foi criada para quem precisava se misturar à multidão. Detetives à paisana, agentes infiltrados, indivíduos que escondiam suas armas sob o paletó ou no bolso da calça. O Detective Special usava munição .38 Special, um calibre potente para algo oculto, e acomodava 6 cartuchos em um cilindro basculante. Pesava apenas 21 onças vazio. O cano de 2 polegadas facilitava o porte discreto, e o cabo arredondado evitava que marcasse através da roupa. Nas palavras de um especialista em armas, era o padrão ouro entre os revólveres defensivos compactos. Por décadas, o Detective Special foi a preferência de agentes do FBI em missões secretas, de policiais folgados, precisando de uma arma reserva, de guardas-costas que queriam algo acessível em segundos sem que ninguém notasse. E na Segunda Guerra Mundial, o exército dos EUA comprou discretamente cerca de 5.000 unidades do Detective Special. Quase 3.000 foram para o Office of Strategic Services, o OSS. O OSS era a agência de inteligência bélica dos EUA, precursora da CIA. Seus agentes atuavam nas linhas inimigas, coletavam dados, executavam atos de sabotagem. Eliminavam oficiais nazistas. Eram homens e mulheres que precisavam de armas invisíveis. O detetive especial se encaixava perfeitamente, mas o OSS não foi o único a valorizar uma arma escondida. Em meio ao tumulto do teatro europeu, um detetive especial acabou nas mãos do comandante supremo aliado, e ele manteve isso em sigilo. Para compreender a escolha de Eisenhower, é preciso saber quais armas os generais americanos geralmente portavam e o que elas representavam. Em 1944, o exército dos EUA criou o General Officers Pistol Program. O conceito era direto. Generais mereciam um coldre mais refinado que o M1911 padrão. Assim, o exército passou a distribuir pistolas compactas, como as Colt M1900 e 3 em ponto .32 e M1908 em ponto .380 para seus oficiais de mais alto escalão. Eram armas lindas, elegantes, polidas, gravadas e, na prática, pouco úteis em combate de verdade. A maioria dos generais sabia disso. A pistola de oficial general era o que os militares chamavam de arma social, algo para exibir patente, não para usar de fato. Muitos a compravam na aposentadoria como souvenir. Porém, para a defesa pessoal real, a maioria dos altos comandos se apoiava no de sempre, o M1911. George Patton era conhecido por seus revólveres com cabos de marfim, mas também carregava um M1911. Ele defendia que um comandante devia estar sempre armado e pronto para o confronto. Omar Bradley portava um M1911. Douglas MacArthur usava um M1911. O M1911 era o sidearm oficial do exército americano desde 1911. Ele simbolizava poder, autoridade e a disposição de enfrentar o inimigo cara a cara. Eisenhower tinha acesso a todos esses armamentos. Antes da Operação Tocha, a invasão aliada do norte da África, em novembro de 1942, ele presenteou o almirante britânico Andrew Cunningham com sua própria Colt M 1911A1. Foi um sinal de amizade e união entre aliados. Além disso, ele possuía uma pistola de oficial general, uma daquelas elegantes Colts de calibre 380 que serviam mais como emblema do que como ferramenta de combate. No entanto, nenhuma delas era a arma que ele decidia manter próxima ao corpo.
Em vez disso, Eisenhower escondia uma Detective Special de calibre 38 dentro da calça, fixada por um clipe que ele mesmo improvisara a partir de um kit de refeição. Nada de coldre sofisticado, nada de equipamento militar padrão. Ninguém ficava sabendo. Por quê? Porque Eisenhower compreendia algo que Patton e MacArthur ignoravam. Patton comandava das linhas de frente. Ele queria que seus soldados o vissem armado, pronto para batalhar ao lado deles. Suas armas eram emblemas de seu espírito guerreiro. Eisenhower, por outro lado, liderava a partir da sede. Sua função não era motivar soldados isolados, mas orquestrar exércitos inteiros. Seu poder não vinha de bravura pessoal, mas de uma visão estratégica. E visão estratégica implicava se preparar para perigos que ninguém mais considerava. Patton se preocupava com tanques alemães. Eisenhower, com assassinos alemães. A M-1911 era uma arma de soldado. Grande, barulhenta, chamativa. Qualquer um via ela no quadril. Ela proclamava sua prontidão para o confronto. A Detective Special era algo bem diferente. Uma arma de sobrevivência. Para o instante em que os guarda-costas falhassem e você ficasse sozinho. Não se carregava uma detetive especial esperando problemas. Carregava-se porque se sabia que os problemas surgem nos piores momentos, sem aviso. No dia 12 de setembro de 1943, um planador alemão pousou em um platô rochoso nas alturas das montanhas do centro da Itália. A bordo, 12 comandos alemães, sob o comando de um austríaco de 1,93 metros, com uma cicatriz descendo pelo lado esquerdo do rosto. Seu nome era Otto Skorzeny, e ele estava prestes a se tornar o soldado de operações especiais mais renomado do mundo. Skorzeny e seus homens vieram resgatar Benito Mussolini. O ditador italiano fora deposto 2 meses antes e estava preso no Hotel Campo Imperatore, um resort de esqui no topo do Gran Sasso, o pico mais alto dos Apeninos. O hotel só era acessível por teleférico e os guardas italianos receberam ordens de matar Mussolini em caso de tentativa de resgate. A missão parecia inviável. Skorzeny a fez parecer simples. Seus comandos dominaram os guardas sem disparar um tiro. Em poucos minutos, Mussolini estava livre. Skorzeny enfiou o ditador acima do peso em uma pequena aeronave Fieseler Storch e o levou para local seguro. Adolf Hitler ficou eufórico. Ele condecorou Skorzeny pessoalmente com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e o promoveu a major. A máquina de propaganda alemã transformou o cara cicatriz em uma celebridade, o comando ousado capaz de qualquer empreitada. Mas Skorzeny mal havia começado. Em outubro de 1944, ele sequestrou o filho do regente húngaro Miklós Horthy, enrolando-o em um tapete e jogando-o em um caminhão. O rapto obrigou Horthy a renunciar, mantendo a Hungria na guerra ao lado da Alemanha. Ele tentou capturar o líder partidário iugoslavo Josip Tito, errando por apenas horas. E então, em dezembro de 1944, Hitler confiou a Skorzeny sua missão mais ousada até então, a Operação Greif. O plano era arriscado. A Alemanha lançava uma contraofensiva massiva pela floresta das Ardenas, o que viria a ser conhecido como a Batalha das Ardenas. Skorzeny lideraria uma brigada especial de soldados alemães falantes de inglês, vestindo uniformes americanos e dirigindo veículos capturados para tomar pontes-chave sobre o rio Meuse, mas não parava por aí. Skorzeny também reuniu um grupo menor, cerca de 44 comandos com inglês americano impecável, que infiltrariam as linhas aliadas para semear o caos. Eles espalhariam boatos falsos, desorientariam tropas, cortariam linhas de comunicação e, segundo alguns relatos, assassinariam comandantes aliados, inclusive Dwight Eisenhower. Os comandos alemães começaram a cruzar para território aliado em 16 de dezembro
de 1944. Alguns foram pegos logo de cara, sob interrogatório. Alguns dizem sob tortura. Eles revelaram os pormenores da Operação Grave, incluindo o plano de assassinato. Os alemães capturados afirmaram que o próprio Skorzeny liderava uma equipe rumo a Paris. O alvo, o comandante supremo aliado. A inteligência aliada entrou em pânico. Em poucas horas, todo o posto de comando americano na Europa recebeu o alerta. Assassinos nazistas disfarçados de americanos caçavam Eisenhower. Agora é aqui que a história fica nebulosa. Skorzeny depois alegou que o complô de assassinato era uma farsa. Desinformação intencional espalhada por seus homens capturados para gerar o maior caos possível. Ele insistiu que sua missão verdadeira era só capturar pontes, não matar Eisenhower. Alguns historiadores dão crédito a ele. Eles destacam que a Operação Grifo já era suficientemente ousada sem precisar incluir um assassinato nessa equação, e que disseminar boatos falsos teria sido uma estratégia astuta para ampliar o impacto psicológico da ação. Outros, no entanto, não estão tão convictos. Argumentam que os alemães já haviam tentado eliminar líderes aliados anteriormente e que Hitler tinha todos os motivos para desejar a morte de Eisenhower. A verdade talvez nunca venha à tona. Mas, em dezembro de 1944, o que importava era o que os aliados pensavam, e eles acreditavam que Otto Skorzeny, o sujeito que resgatara Mussolini de uma fortaleza inexpugnável, estava a caminho para pegar Eisenhower. Na véspera de Natal de 1944, Paris estava livre havia 4 meses, mas a cidade parecia sitiada. Tropas alemãs romperam as linhas aliadas nas Ardenas, formando uma protuberância de 50 milhas de profundidade em área que antes era segura. Poucos dias antes, unidades americanas estavam sendo cercadas e aniquiladas. A 101ª Airborne Division ficou encurralada em Bastogne, sem chance de resgate. Pela primeira vez desde o dia D, o rumo da guerra na Europa parecia incerto. E, em meio ao tumulto, assassinos nazistas caçavam o comandante supremo aliado. No Chaif, ou quartel-general supremo das forças expedicionárias aliadas, os oficiais de segurança converteram o prédio em uma verdadeira fortaleza. Tanques cercavam o perímetro. Ninhos de metralhadoras vigiavam todas as entradas. Arame farpado obstruía as ruas. Dentro, Dwight Eisenhower, em suas próprias palavras, era praticamente um prisioneiro. Sua motorista, Kay Summersby, mais tarde descreveria o pandemônio daqueles dias. Guardas armados o seguiam por toda parte. O trajeto para o trabalho variava diariamente, às vezes a cada hora. Barulhos de escapamento de carros provocavam pânico nas equipes de segurança. Tiros ecoavam pelas ruas enquanto sentinelas nervosas confrontavam qualquer um que parecesse suspeito. Eisenhower detestava cada segundo disso. Ele não era do tipo que gostava de proteção excessiva. Acreditava que um general comandante devia ser visível, acessível, capaz de se locomover livremente entre suas tropas. Ficar confinado no quartel-general enquanto seus soldados combatiam e morriam nas florestas geladas da Bélgica era como um fracasso pessoal. Mas as precauções de segurança não eram mera paranoia. Eram essenciais, pois a ameaça era concreta. Por toda a região das Ardenas, comandos alemães disfarçados de uniformes americanos semeavam o caos. Eles alteravam placas de sinalização. Emitiam ordens falsas, cortavam linhas telefônicas, matavam soldados americanos e roubavam suas plaquinhas de identificação. O efeito psicológico era arrasador. De repente, ninguém confiava em ninguém. Todo soldado americano virava um possível espião alemão. Postos de controle surgiam em cada encruzilhada e as perguntas se tornavam cada vez mais excêntricas. Quem ganhou a World Series de 1943? Qual é a capital de Illinois?
Quem é a namorada do Mickey Mouse? Soldados americanos incapazes de responder eram detidos, às vezes por horas, às vezes sob a mira de armas. Na confusão, vários americanos de verdade foram alvejados por seus próprios companheiros. O general Omar Bradley parou em um posto e foi questionado sobre o marido de Betty Grable. Ele errou a resposta e ficou retido até que um coronel que o conhecia pudesse confirmar sua identidade. O marechal de campo, Bernard Montgomery, foi barrado e quase impedido de prosseguir. Ameaçou mandar os MPs para a corte marcial. O general Mark Clark ficou detido por 5 horas. Depois de afirmar corretamente que os Chicago Cubs jogavam na National League, o MP achou que era na American League. Se comandos alemães conseguiam gerar tanto tumulto, que chances tinham os oficiais de segurança de impedir um atentado direcionado? Em seu quartel-general, Eisenhower fumava sem parar e andava de um lado para o outro. Seu temperamento famoso explodia com quem sugerisse que ele ficasse escondido. Queria ir às linhas de frente, encontrar seus comandantes, assumir o controle da situação. Seus oficiais de segurança negavam. Por 3 dias, o comandante supremo da maior força militar da história foi, na prática, aprisionado pela ameaça de um único homem. Otto Skorzeny nunca chegou a Paris. O complô de assassinato, se é que existiu, nunca se concretizou. Mas a vivência transformou Eisenhower. Ele aprendeu algo sobre os limites da proteção. Não importava quantos tanques o cercassem, quantos guardas vigiassem sua porta. Sempre haveria um instante em que ele estaria sozinho. Um momento em que ninguém poderia ajudá-lo. E para esse instante, Eisenhower resolveu que estaria preparado. Após a Batalha das Ardenas, Eisenhower retomou suas funções. Comandou o avanço final para a Alemanha. Aceitou a rendição alemã em 7 de maio de 1945. Tornou-se general de 5 estrelas do Exército, um dos apenas 9 homens na história americana a ostentar esse posto. E, em todo esse tempo, manteve seu segredo. O Colt Detective Special permaneceu com ele. Não como arma oficial ou símbolo de patente, mas como algo mais íntimo, uma lição absorvida. Veja bem, Eisenhower compreendia o que a maioria dos generais não percebia. Patton podia avançar para a batalha com seus revólveres de cabo de marfim. Porque Patton era um comandante de combate. Ele vivia na linha de frente. Seus inimigos vestiam uniformes alemães e pilotavam tanques alemães. Eram evidentes. Os de Eisenhower eram de outra natureza. Podiam usar uniformes americanos. Falavam inglês impecável. Passavam pelos guardas dele com documentos falsos e sorrisos amigáveis. Diante desse tipo de adversário, a M1 no quadril não servia de nada. Contra eles, era preciso uma arma secreta. Algo que pudesse ser acessado quando todo o resto já tivesse dado errado. Uma arma feita não para o combate, mas para a sobrevivência. O detetive especial era essa ferramenta. Era a pistola dos agentes infiltrados e detetives disfarçados. Homens que agiam em um ambiente onde o inimigo poderia ser qualquer um, onde não se podia depender de reforços, onde a única confiança real era em si mesmo. E foi exatamente isso que Eisenhower aprendeu nos sombrios dias de dezembro de 1944. Ele era o comandante supremo aliado. Tinha milhões de soldados sob seu comando. Contava com tanques, aviões e artilharia à disposição. Mas nada disso importava se um único assassino se aproximasse o suficiente. O detetive especial era sua apólice de seguro, não contra exércitos, nem contra ameaças tradicionais, mas contra o pesadelo que o mantinha acordado à noite. Aquele em que os guardas falhavam, a segurança ruía, e ele se via cara a cara com alguém disposto a matá-lo. Naquele instante,
a revólver .38 de cano curto no bolso lhe daria uma oportunidade. Uma chance mínima, mas uma chance para quem passara a carreira inteira se preparando para qualquer imprevisto. Isso bastava. Eisenhower deixou o serviço ativo em 1948. Foi presidente da Universidade Columbia. Depois, o primeiro comandante supremo da OTAN. Em 1952, elegeu-se presidente dos Estados Unidos. Governou por 2 mandatos, liderando a América nos primórdios da Guerra Fria. Construiu o sistema de rodovias interestaduais. Enviou tropas federais para integrar as escolas em Little Rock. Alertou o país sobre os riscos do complexo militar industrial. E jamais mencionou publicamente a revólver escondida que carregara na guerra. Era um segredo que guardou até o fim. Mas a lição daquela arma sobreviveu a ele. A lição é esta: liderança não se resume a parecer invencível. Trata-se de estar preparado, de reconhecer que existem ameaças que nenhum guarda-costas consegue bloquear, perigos que nenhum sistema de segurança evita. É ter um plano pessoal, o seu plano, para o instante em que tudo desmorona. Os críticos de Eisenhower o chamavam de general de mesa. Diziam que ele não compreendia a guerra por nunca ter lutado nela. Estavam enganados. Eisenhower a entendia melhor do que qualquer um deles. Sabia que a guerra é o caos, que os planos ruem, que as estratégias mais bem traçadas se desfazem ao primeiro contato com o inimigo. E compreendia que, na guerra como na vida, a única pessoa em quem se pode confiar de verdade é a si mesmo. Por isso, ele optou por uma arma de detetive em vez de um soldado. Não por medo, mas por precaução. Dwight David Eisenhower, o comandante supremo aliado que nunca disparou um tiro em combate. O general de 5 estrelas que confiava mais em uma revólver de 2 polegadas do que em todos os exércitos do mundo. O homem que percebia que, às vezes, a arma mais poderosa é aquela que ninguém sabe que você possui.